Atualmente, existem aproximadamente 10% de analfabetos em nosso país, e regulares atrasos educacionais evidentes provenientes do aprendizado inadequado das crianças durante a fase inicial. Essa questão nos faz questionar se as práticas de alfabetização estão corretas para as necessidades dos alunos. O mundo mudou, e hoje em dia, as crianças, por meio da tecnologia, têm contato cada vez mais cedo com as palavras. Antes, a função da escola dentro da alfabetização era de ensinar e entender os códigos, decorebas e técnicas para que pudessem ler e escrever bilhetes. Hoje em dia, a alfabetização está inteiramente ligada ao desenvolvimento do raciocínio, na análise e na reflexão acerca do conteúdo por meio das práticas. A alfabetização na educação infantil deve acontecer de forma natural e espontânea. A parte sistematizada do ensino deve ser aplicada somente no ensino fundamental. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, durante a educação infantil não se deve alfabetizar de fato a criança, pois antes disso ela deve ter desenvolvido a sua capacidade motora, e esse desenvolvimento acontece principalmente na educação infantil. Porém, nesse período, a criança deve estar em um ambiente alfabetizador, com práticas que a levem ao aprendizado espontâneo e lúdico. Nessa fase, é bastante utilizado a fase oral, onde ela percebe os sons, suas similaridades e suas rimas. Veja a seguir algumas práticas que podem ser desenvolvidas para estimular a alfabetização na educação infantil. Cantar músicas do alfabeto para a criança é uma das formas mais comuns de introduzir as letras no dia a dia. Quem lembra da música do peixinho? Vamos lá? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a letra A do fundo do mar. Então vamos lá? Letra A. Quem que começa com A na nossa sala? O Álvaro, a Ana Clara, o Arthur e a Ayla. Outro passo importante para essa fase é o reconhecimento do seu próprio nome. Essa prática pode ser desenvolvida por meio de etiquetas nos objetos com imagens e a primeira letra destacada, ou da forma a seguir. Baseada na habilidade da BNCC, que tem como objetivo estimular o aprendizado de manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos, trouxemos 3 práticas para a alfabetização focada nas vogais. Casinha de vogais, onde a criança deve agrupar as letras iguais. Pontilhado, em que a criança encaixa a letra na forma. E o guarda-vogais, em que as crianças colocam na parte a letra. Como falamos no início, o mundo mudou e hoje em dia as crianças têm cada vez mais cedo contato com as palavras por meio da tecnologia. Por conta disso, não podemos deixar de fora as práticas realizadas por meio de aplicativos e jogos. O aplicativo demonstrado é o Silabando. Ele tem imagens que ajudam no pensamento lúdico. Família Silábicas. Não chega a ser um jogo. É a apresentação dos sons das sílabas, que se ouve ao clicar. Pode servir de auxílio durante uma escrita criativa. E é claro, uma das práticas para a alfabetização é a literatura infantil. Como? Nós iremos te contar. A literatura infantil é um nicho bastante abrangente. Na educação infantil é comumente utilizada para recreação e acolhimento, porém ela também deve ser observada como uma importante fonte de colaboração futura para o processo de linguagem escrita e oral. O educador poderá selecionar livros literários com o objetivo de levantar reflexões e debates. Deve-se haver uma leitura com movimento de corpo, mudança de tom de voz e, se possível, até de vestimenta. Por meio de práticas lúdicas, desenvolvemos o estímulo e as habilidades orais e escritas, podendo também despertar o gosto pela leitura. As práticas da literatura infantil a ser desenvolvida na educação infantil poderá ser observada principalmente na habilidade da BNCC EI02 e EF03.
que visa desenvolver na criança a demonstração de interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escritas de ilustrações e acompanhando com a orientação a direção da leitura. Mas também há algumas outras habilidades, como a EI02-EF05, a habilidade que visa desenvolver o relato de histórias pelas crianças, e a EI02-EF04, que desenvolve a habilidade de formular e responder perguntas sobre a história. E é claro que futuramente a EI02-EF06, que tem como objetivo desenvolver a criação e contação de histórias oral, com base em imagens e temas sugeridos. As imagens e os estímulos visuais junto ao texto incentivam a criança a associar as letras com as palavras e coisas que ela já conhece. As nossas sugestões são O Aniversário do Seu Alfabeto, obra de Luiz Gesine, e Um Mundo Chamado Alfabeto, de Marco Heiler. O livro da Turma da Mônica ou de personagens queridos pela criança aumentam o interesse dela pelo livro e estimulam o aprendizado das letras, incentivando também a leitura. Agora que vimos as práticas, precisamos refletir sobre como elas são aplicadas. Durante o desenvolvimento das atividades de alfabetização, as crianças devem ter consciência e estar refletindo sobre o que está lendo, falando e vendo. Não deve ser algo decorado. Em suas práticas deve haver repetição, pois ajuda a fixar o conteúdo de forma natural. Segundo Magda Soares, os professores precisam ter autonomia em sala de aula para que reflitam e adequem suas práticas às necessidades de cada aluno. O professor, durante as práticas, deve incentivar, estimular e expor para os alunos as diversas formas que ele utilizará aquele conhecimento em seu dia a dia. Além disso, a família deve estar presente nesse momento, também estimulando o aluno. Sendo assim, as práticas desenvolvidas com os seus atributos proporcionam um ensino mais dinâmico e entusiasmático, na qual a criança é estimulada a interagir com as palavras. Se interessou sobre o assunto e quer saber mais sobre a alfabetização? Recomendamos saber sobre o legado de Magda Soares, criadora do livro Alfaletrar, importante instrumento de estudo para os profissionais que amam a alfabetização. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção.